Durante anos, uma senhora viveu isolada em sua mansão, aprisionada pela dor da perda. Tudo muda quando um menino abandonado aparece no portão apenas pedindo um copo d'água. O que começa como um simples gesto de compaixão acaba transformando para sempre a vida de todos naquela casa. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía forte sobre os telhados de Petrópolis naquela tarde de junho, formando pequenos rios nas ladeiras íngremes da cidade serrana. O céu carregado parecia refletir o peso que pairava sobre a mansão dos Almeida Carvalho, uma construção imponente do início do século passado, com suas janelas altas, jardins abandonados e um silêncio que há anos ecoava pelos corredores vazios. Helena Almeida Carvalho tinha 72 anos e há quase 6 não descia as escadas da própria casa. Seu quarto, no segundo andar, tornara-se seu universo inteiro, um universo pequeno, apertado, sufocante. As cortinas pesadas permaneciam fechadas, bloqueando a luz do sol e também qualquer vestígio de vida que tentasse penetrar naquele espaço. Ela passava os dias sentada em sua poltrona de veludo bordô, olhando para o vazio, revivendo memórias que pareciam mais reais do que o presente. Memórias de Antônio, seu marido, que partiu deixando um vazio impossível de preencher. A casa inteira parecia ter envelhecido junto com Elate. O jardim, outrora repleto de rosas amarelas e jasmins perfumados, agora era apenas um emaranhado de mato alto e ervas daninhas. Os móveis acumulavam poeira, mesmo com a dedicação de Amélia, a empregada que trabalhava ali há mais de 20 anos. Amélia tentava manter tudo em ordem, mas era como se a própria casa tivesse desistido de respirar. Roberto, o filho único de Helena, visitava a mãe 2 vezes por mês, sempre às pressas, sempre com o celular na mão, sempre com aquele olhar distante de quem está presente apenas no corpo. Aos 45 anos, Roberto havia construído um império no ramo de tecnologia, com empresas espalhadas por 3 estados. Seu sucesso profissional era inversamente proporcional à sua presença emocional. Ele não sabia conversar sobre sentimentos, não sabia lidar com a dor da mãe, não sabia como preencher o espaço que o pai deixara. Então simplesmente evitava. Pagava as contas, garantia que a mãe tivesse tudo do bom e do melhor, e seguia com sua vida agitada em São Paulo. Naquela tarde chuvosa, Amélia estava na cozinha preparando o chá das 5 para Dona Helena, como fazia todos os dias, quando ouviu a campainha do portão. Era um som raro. Quase ninguém vinha até ali. A casa ficava num bairro afastado no alto de uma colina, cercada por muros altos e grades de ferro. Amélia enxugou as mãos no avental e caminhou até o interfone. Do outro lado, através da pequena tela em preto e branco, ela viu um menino. Devia ter uns 10 ou 11 anos, magro demais, com o rosto encostado nas grades, encharcado pela chuva. Suas roupas eram velhas, grandes demais para seu corpo franzino, e seus olhos escuros olhavam fixamente para a câmera com uma mistura de esperança e medo. Amélia apertou o This botão do interfone. Sua voz saiu um pouco áspera, como sempre ficava quando estava cansada. Menino, aqui não damos esmolas. Procure a paróquia no centro da cidade. O menino não se moveu. Ele apenas continuou olhando para a câmera, a chuva escorrendo pelo rosto. Eu só quero um copo de água, disse ele com uma voz fina e rouca ao mesmo tempo. Por favor. Amélia suspirou. Ela tinha um coração bom, mas também tinha ordens. Dona Helena não gostava de estranhos na propriedade, e Roberto sempre reforçava isso nas suas visitas. Segurança em primeiro lugar, dizia ele. Nunca se sabe quem está do outro lado. Ela estava prestes a desligar o interfone quando ouviu uma voz que não ouvia há meses, uma voz fraca, mas firme. Deixe o menino entrar, Amélia. Amélia virou-se tão rápido que quase derrubou a bandeja do chá. Ali, na varanda interna que dava para a entrada, estava Helena. Ela havia descido as escadas. Pela primeira vez em quase 6 anos, Helena estava fora do quarto. A empregada ficou tão surpresa que não conseguiu falar. Apenas olhou para a patroa, que estava apoiada no corrimão, com o roupão de seda azul claro,
o cabelo grisalho preso num coque frouxo, os olhos fixos na tela do interfone. Amélia, abra o portão, repetiu Helena, dessa vez com mais autoridade. A empregada obedeceu, ainda em choque. O portão se abriu com um rangido metálico e o menino entrou correndo, atravessando o jardim abandonado até chegar à porta principal. Amélia abriu e ele ficou ali parado, pingando água no chão de mármore, tremendo de frio. Helena desceu mais alguns degraus, segurando-se no corrimão. Seus joelhos doíam, suas pernas estavam fracas, mas algo dentro dela a impulsionava a continuar. Ela chegou ao hall de entrada e ficou frente a frente com o menino. Ele era ainda mais magro de perto. Seus olhos tinham uma tristeza antiga, uma tristeza que não deveria existir em alguém tão jovem. Havia pequenos arranhões em seus braços e suas unhas estavam sujas de terra. "Qual é o seu nome?" perguntou Helena, com uma suavidade que surpreendeu até ela mesma. "Lucas, senhora", respondeu o menino baixando a cabeça. "Amélia, prepare um banho quente para o Lucas e separe algumas roupas velhas do Roberto, aquelas que ele deixou aqui quando era criança. Devem estar no armário do quarto de hóspedes." Amélia ainda estava processando o que estava acontecendo, mas assentiu e subiu as escadas rapidamente. Helena olhou para Lucas e fez um gesto gentil. "Vem, senta aqui na sala. Vou pedir para prepararem algo quente para você comer." Lucas seguiu Helena até a sala de estar. Um cômodo enorme com móveis antigos, um lustre de cristal coberto de poeira e uma lareira apagada há anos. Ele sentou-se na ponta do sofá, com medo de sujar o estofado creme. Helena sentou-se em frente a ele, numa poltrona, e pela primeira vez em muito tempo sentiu-se viva. Sentiu-se necessária. "De onde você veio, Lucas?" perguntou ela, com uma voz mais suave do que usara nos últimos anos. "Do abrigo, dona. O abrigo São Vicente, lá perto da rodoviária." "E por que você saiu de lá?" Lucas baixou os olhos, suas mãos pequenas apertando os joelhos. "Lá é ruim, dona. As crianças maiores batem na gente, e os adultos, eles não ligam. Eles só querem que a gente fique quieto." Helena sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era sentir-se invisível, ignorada, deixada de lado. "Há quantos anos você está lá?" "Desde que minha avó partiu." "Faz 3 anos." Helena percebeu a delicadeza com que ele usou a palavra partiu, como se quisesse suavizar a dor. "E você tem outros familiares?" "Não, senhora, só tinha ela. Minha mãe me deixou com ela quando eu era bem pequeno. Nunca mais voltou." O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções. Helena via em Lucas uma dor que ela conhecia bem. A dor do abandono. A dor da solidão. A dor de não ter ninguém. Amélia voltou com roupas limpas e levou Lucas para o banheiro do térreo. Enquanto ele se lavava, Helena ficou sentada na sala, sua mente trabalhando. Ela não entendia direito o que estava sentindo, mas sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez em anos, ela sentira algo além de tristeza. Sentira compaixão. Sentira propósito. Quando Lucas voltou, vestido com uma calça de moletom azul e uma camiseta branca, ambas grandes demais para ele, Amélia já havia preparado um prato de sopa de legumes e pão quente. Ela colocou tudo na mesa da cozinha, e Lucas comeu como se não comesse há dias. Cada colherada era devorada com uma fome que ia além do corpo. Era uma fome de carinho, de atenção, de alguém que se importasse. Helena observava tudo da porta da cozinha, apoiada no batente. Amélia aproximou-se dela e sussurrou preocupada. "Dona Helena, o que a senhora pretende fazer com o menino? O senhor Roberto não vai gostar disso." Helena olhou para a empregada com uma determinação que Amélia não via há anos. "Eu vou cuidar dele, Amélia. Pelo menos por essa noite. Não posso mandá-lo de volta para a chuva, mas, dona Helena..." "Amélia, eu já decidi." A empregada sabia que não adiantava argumentar. Ela assentiu e voltou para suas tarefas. Lucas terminou de comer e olhou para Helena com gratidão. "Obrigado, dona. A senhora é muito boa." Helena sorriu. Era um sorriso pequeno, fraco, mas era um sorriso. "Você vai dormir aqui hoje, Lucas. Amanhã conversamos sobre o que fazer." Lucas assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e esperança. Amélia preparou o quarto de hóspedes,
trocando os lençóis e abrindo as janelas para arejar. Era um quarto simples, mas acolhedor, com uma cama de solteiro, um armário antigo e uma janela que dava para o jardim. Quando Lucas se deitou, ele parecia um passarinho em um ninho grande demais. Helena ficou na porta por um momento, observando. Durma bem, Lucas. Amanhã será um novo dia. Boa noite, dona Helena. E obrigado de novo. Helena fechou a porta e subiu lentamente as escadas de volta ao seu quarto, mas pela primeira vez em anos, ela não fechou as cortinas. Deixou-as abertas, permitindo que a luz da lua entrasse. Ela deitou-se na cama e, antes de adormecer, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu esperança. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. O sol entrava pela janela, iluminando o quarto de uma forma que ela havia esquecido. Ela levantou-se, vestiu-se com mais cuidado do que fazia há anos e desceu para o café da manhã. Amélia estava na cozinha, preparando pães e café fresco, e quase deixou a xícara cair quando viu a patroa entrar. Bom dia, Amélia. O Lucas já acordou. Ainda não, dona. Deve estar cansado. Helena sentou-se à mesa e tomou seu café em silêncio, mas seu olhar estava diferente. Havia um brilho ali, uma centelha de vida que estava apagada há tanto tempo. Ela terminou o café e saiu pela porta dos fundos, algo que não fazia há anos. O jardim estava irreconhecível. O que antes eram canteiros organizados agora era apenas um emaranhado de plantas selvagens e ervas daninhas. Helena caminhou lentamente pelo jardim, suas mãos, tocando as folhas, sentindo a terra sob seus pés. Memórias vieram à tona, memórias de Antônio, ajoelhado ao lado dela, plantando rosas, memórias de risadas, de conversas, de tardes ensolaradas passadas ali. Ela sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, mas dessa vez não era apenas de tristeza. Era de saudade, sim, mas também de uma certa paz. Ela estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu quando Lucas apareceu ao seu lado. O menino estava descalço, ainda vestindo as roupas grandes, e olhava para o jardim com um ar de reverência. Bom dia, dona Helena. Bom dia, Lucas. Dormiu. Bem. Sim, senhora, muito bem. Fazia tempo que eu não dormia numa cama de verdade. Helena olhou para ele e viu que Lucas também estava observando o jardim. Seus olhos percorriam cada canto, cada planta, como se estivesse vendo algo precioso. O jardim está muito abandonado, disse Helena, quase como se estivesse falando consigo mesma. Mas dá para arrumar, respondeu Lucas com uma empolgação súbita. Se a senhora quiser, eu posso ajudar. Eu sei cuidar de plantas. Minha avó me ensinou. Helena olhou para o menino surpresa. Ela via nele uma determinação, um entusiasmo que contrastava com a tristeza que vira no dia anterior. Você gosta de jardins, Lucas? Gosto muito, dona. Minha avó tinha um jardim pequeno no quintal da casa dela. A gente passava as tardes cuidando das flores, regando, tirando as ervas daninhas. Ela dizia que jardim é como a vida. Se a gente cuida com carinho, tudo floresce. Helena sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras ecoaram dentro dela de uma forma profunda. Ela olhou para Lucas e, pela primeira vez, viu não apenas um menino perdido, mas uma alma gentil, uma criança que, apesar de tudo que havia passado, ainda tinha amor para dar. Então, vamos cuidar deste jardim juntos, disse Helena, com uma firmeza renovada. Lucas sorriu. Era um sorriso largo, genuíno, que iluminou seu rosto. Sério, dona Helena? A gente pode. Pode sim. Mas primeiro você precisa tomar café. Vem, vamos entrar. Eles voltaram para a casa e Amélia serviu o café da manhã para Lucas. Ele comeu com a mesma fome do dia anterior, mas dessa vez havia algo diferente. Havia alegria. Helena sentou-se à mesa com ele e pela primeira vez em anos conversou. Conversou de verdade. Perguntou sobre a avó de Lucas, sobre as plantas que ele cuidava, sobre o que ele gostava de fazer. Lucas falou com entusiasmo, seus olhos brilhando a cada lembrança. Minha avó dizia que cada flor tem uma história. Ela me ensinava os nomes de todas: rosa, jasmim, margarida, violeta. Ela dizia que as flores são como as pessoas. Cada uma tem sua beleza, seu jeito,
seu tempo de florescer. Helena ouvia atentamente, absorvendo cada palavra. Ela sentia algo crescendo dentro dela, algo que havia morrido junto com Antônio, algo que estava voltando à vida. A manhã passou rapidamente. Helena e Lucas saíram para o jardim novamente e, dessa vez, começaram a trabalhar. Amélia trouxe luvas velhas, algumas ferramentas de jardinagem que estavam guardadas há anos, e eles começaram a limpar. Lucas trabalhava com uma dedicação impressionante, arrancando ervas daninhas, organizando os canteiros, conversando o tempo todo sobre o que poderia ser plantado ali. Helena, que há anos não se movimentava tanto, sentiu seu corpo doer, mas era uma dor boa. Era a dor de estar viva, de estar fazendo algo. Ela olhava para Lucas e via uma versão jovem de si mesma, cheia de esperança e determinação. As horas passaram sem que eles percebessem. Quando Amélia chamou para o almoço, o jardim já estava diferente. Ainda havia muito trabalho a fazer, mas já era possível ver os canteiros, os caminhos de pedra, a estrutura que antes estava escondida sob o mato. Helena e Lucas lavaram as mãos e sentaram-se à mesa. Amélia havia preparado um almoço simples, mas gostoso. Arroz, feijão, carne assada e salada. Lucas comeu com apetite, e Helena, pela primeira vez em anos, também comeu com vontade. Enquanto almoçavam, a campainha do portão tocou novamente. Amélia foi atender e voltou com uma expressão preocupada. Dona Helena, é o Sr. Roberto. Ele está vindo. Helena sentiu um frio na barriga. Ela sabia que o filho não aprovaria o que ela havia feito. Ela sabia que haveria conflito, mas pela primeira vez em muito tempo, ela estava disposta a enfrentar esse conflito. Roberto entrou pela porta principal como sempre fazia, rápido, falando ao celular, gesticulando. Ele desligou a ligação ao ver a mãe na sala de jantar. Mãe, o que está acontecendo? Amélia me ligou dizendo que tem um menino aqui. Helena levantou-se, encarando o filho. Sim, Roberto, ele se chama Lucas. Ele chegou aqui ontem pedindo ajuda e eu o acolhi. Roberto olhou para Lucas, que estava sentado à mesa, com os olhos baixos, claramente desconfortável. Mãe, a senhora não pode simplesmente trazer um estranho para dentro de casa. É perigoso. Ele não é um estranho, Roberto. Ele é uma criança que precisa de ajuda. Mãe, a senhora não está pensando direito. Esse menino pode ter fugido de algum lugar. Pode haver pessoas procurando por ele. A senhora pode estar se metendo em problemas legais. Helena manteve a calma, mas sua voz estava firme. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Roberto. E se há alguém procurando por ele, então vamos resolver isso da maneira certa. Mas eu não vou mandá-lo embora, sem antes garantir que ele estará seguro. Roberto suspirou, passando a mão pelos cabelos. Ele conhecia aquele tom da mãe. Era o tom que ela usava quando já havia tomado uma decisão. Mãe, eu entendo que a senhora está se sentindo sozinha, mas isso não é a solução. Helena olhou para o filho com uma intensidade que ele não via há anos. Roberto, eu não estou fazendo isso porque me sinto sozinha. Estou fazendo isso porque é o certo. E sim, talvez eu esteja me sentindo menos sozinha agora. Mas isso não muda o fato de que esse menino precisa de ajuda, e eu posso ajudá-lo. Roberto não sabia o que dizer. Ele olhou para Lucas, que continuava de cabeça baixa, e então para a mãe, que estava de pé, firme, com um brilho nos olhos que ele não via desde antes da partida do pai. Está bem, mãe. Mas pelo menos deixe-me fazer uma investigação. Vou contratar alguém para descobrir de onde esse menino veio e se há algum problema legal envolvido. Helena concordou. Tudo bem, Roberto. Mas enquanto isso, ele fica aqui, comigo. Roberto assentiu, ainda relutante, mas sabendo que não conseguiria mudar a opinião da mãe. Ele ficou mais alguns minutos, conversou rapidamente com Lucas, perguntando seu nome completo e de onde ele vinha, e depois saiu, prometendo voltar em alguns dias com informações. Quando a porta se fechou, Helena sentou-se novamente à mesa, ao lado de Lucas. O menino olhou para ela com os olhos marejados. Desculpa, dona Helena. Eu não queria causar problemas. Helena segurou a mão pequena de Lucas entre as suas. Você não causou problema algum, Lucas. Você me trouxe algo que eu pensei que tinha perdido.
Você me trouxe esperança. Lucas sorriu e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Helena enxugou com o polegar, com uma delicadeza que surpreendeu até ela mesma. Agora vamos terminar de comer e depois voltar ao jardim. Temos muito trabalho pela frente. E assim, naquela tarde, enquanto Helena e Lucas trabalhavam lado a lado no jardim, algo mágico começou a acontecer. A casa, que por tanto tempo esteve mergulhada em silêncio e tristeza, começou a despertar. E com ela, Helena também começou a florescer novamente. Os dias seguintes trouxeram uma transformação silenciosa, mas profunda, para a mansão dos Almeida Carvalho. O jardim, que antes era apenas um emaranhado de abandono, começava a ganhar forma novamente. Helena e Lucas passavam as manhãs trabalhando lado a lado, arrancando ervas daninhas, podando arbustos selvagens, redescobrindo os caminhos de pedra que Antônio havia colocado décadas atrás. Lucas era um trabalhador incansável. Seus braços finos carregavam baldes de terra, suas mãos pequenas arrancavam raízes teimosas e seus olhos brilhavam a cada pequena conquista. Ele falava sobre as plantas como se fossem velhas amigas, usando os nomes que a avó lhe havia ensinado. Olha, dona Helena, aqui tem um pé de hortelã. Minha avó dizia que hortelã é forte, sempre volta a crescer, não importa o que aconteça. Helena ouvia cada palavra, com atenção, redescobrindo um mundo que havia deixado para trás. Ela se lembrava de quando Antônio dizia exatamente a mesma coisa sobre as plantas. Elas são mais fortes do que a gente pensa, Helena. Só precisam de um pouco de cuidado e paciência. Amélia observava tudo com uma mistura de alegria e preocupação. Ela estava feliz por ver Dona Helena fora do quarto, movimentando-se, sorrindo. Mas também sabia que a situação com Lucas era temporária e complicada. Roberto havia deixado claro que faria uma investigação, e ninguém sabia o que isso poderia revelar. Na quinta-feira daquela semana, Roberto voltou. Dessa vez ele não estava sozinho. Trouxe consigo um advogado, Dr. Maurício Tavares, um homem alto, de meia-idade, com óculos de armação fina e uma pasta de couro debaixo do braço. Os dois entraram na sala e Roberto chamou a mãe e Lucas para uma conversa. Helena desceu as escadas com calma, segurando o corrimão, Lucas ao seu lado. Eles sentaram-se no sofá, enquanto Roberto e o Dr. Maurício ocupavam as poltronas em frente. Mãe, disse Roberto, com um tom mais sério do que o habitual, eu fiz a investigação que prometi. O Dr. Maurício aqui pode explicar a situação legal. O advogado ajeitou os óculos e abriu a pasta, retirando alguns documentos. Dona Helena, Sr. Lucas, eu fiz uma pesquisa nos registros públicos e entrei em contato com o abrigo São Vicente. A situação é delicada, mas não impossível de resolver. Lucas se encolheu no sofá, seus olhos fixos no chão. Helena colocou a mão sobre o ombro do menino num gesto protetor. O Dr. Maurício continuou. Lucas fugiu do abrigo há 5 dias. A instituição registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento de menor. Mas ainda não iniciaram buscas ativas. Conversei com a diretora, uma tal de Marisa Fonseca, e ela afirmou que o abrigo está superlotado e que, francamente, não tem estrutura adequada para todos os menores sob seus cuidados. E o que isso significa? Perguntou Helena, sua voz firme. Significa que, se a senhora tiver interesse em manter o menino sob sua guarda, podemos iniciar um processo legal. Primeiro, uma guarda temporária, enquanto investigamos as condições do abrigo e avaliamos a melhor opção para Lucas. Roberto se inclinou para a frente, as mãos entrelaçadas. Mãe, isso é sério. A senhora terá responsabilidades legais. Terá que garantir educação, saúde, tudo. E não sabemos quanto tempo isso vai durar. Helena olhou para o filho e depois para Lucas, que ainda mantinha os olhos baixos. Ela viu as marcas de arranhões nos braços do menino, viu a maneira como ele tremia levemente e sentiu uma certeza absoluta. Eu quero fazer isso, Roberto. Quero a guarda de Lucas. Lucas levantou a cabeça bruscamente, os olhos arregalados. Sério, dona Helena. Sério, Lucas. O Dr. Maurício assentiu, fazendo anotações. Muito bem. Vou dar entrada nos papéis ainda esta semana. Mas precisamos de uma avaliação psicológica de Lucas, uma vistoria da casa.
e possivelmente uma audiência com o juiz da vara da infância. Pode levar algumas semanas. Roberto ainda parecia preocupado, mas havia também algo diferente em seus olhos. Talvez fosse orgulho, talvez fosse alívio por ver a mãe com um propósito novamente. Está bem, mãe. Se é isso que a senhora quer, vou apoiá-la. Mas, por favor, deixe-me ajudar. Vou garantir que tudo seja feito da maneira correta. Helena sorriu para o filho, um sorriso genuíno. Obrigada, Roberto. Depois que Roberto e o Dr. Maurício saíram, Helena e Lucas voltaram ao jardim. O menino estava mais animado do que nunca, falando sem parar sobre as plantas, sobre o que eles poderiam plantar, sobre como o jardim ficaria lindo. Mas Helena percebeu que, no fundo, havia um medo de que tudo aquilo fosse temporário, um medo de que ele tivesse que voltar para o abrigo. Naquela noite, depois do jantar, Helena subiu até o quarto de Lucas. Ele estava sentado na cama, folheando um livro velho de plantas que Amélia havia encontrado na biblioteca. "Posso entrar?" perguntou Helena, batendo levemente na porta. "Claro, dona Helena." Helena sentou-se na beirada da cama, ao lado dele. "Lucas, eu quero que você saiba de uma coisa. Não importa o que aconteça, você tem um lugar aqui, comigo." Lucas olhou para ela, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Mas e se o juiz disser que eu tenho que voltar para o abrigo? Então eu vou lutar por você, Lucas. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que você fique aqui, onde está seguro, onde é amado." Lucas não conseguiu segurar as lágrimas. Elas escorreram pelo seu rosto e ele se jogou nos braços de Helena, soluçando. "Eu tenho tanto medo, dona Helena. Tenho medo de perder tudo isso, de perder a senhora." Helena abraçou o menino com força, sentindo seu próprio coração apertar. "Eu também tenho medo, Lucas. Medo de perdê-lo. Mas vamos enfrentar isso juntos, está bem?" Lucas assentiu, ainda abraçado a ela. Helena ficou ali até que ele se acalmasse, até que sua respiração ficasse mais tranquila. Ela o ajudou a deitar, cobriu-o com o lençol e beijou sua testa. "Durma, meu menino. Amanhã será um novo dia." Quando Helena voltou para seu quarto, sentiu uma emoção avassaladora. Ela não chorava desde o dia em que Antônio partiu, mas naquela noite, sozinha em seu quarto, ela permitiu que as lágrimas viessem. Lágrimas de medo, de esperança, de amor. Lágrimas que purificavam, que curavam. As semanas seguintes foram intensas. O Dr. Maurício trabalhou rapidamente, organizando toda a documentação necessária. Uma psicóloga visitou a casa para avaliar Lucas e conversar com Helena. A mulher, uma senhora simpática chamada Doutora Beatriz, passou horas conversando com o menino, ouvindo suas histórias, observando sua interação com Helena. Ao final da avaliação, Doutora Beatriz conversou com Helena em particular. "Dona Helena, raramente vejo um vínculo tão forte se formar tão rapidamente. Lucas confia na senhora de uma forma que é quase comovente. Ele fala da senhora com carinho e respeito. E mais importante, ele se sente seguro aqui." "E como ele está emocionalmente?" perguntou Helena, ansiosa. "Ele carrega traumas como qualquer criança que passou pelo que ele passou. Há sinais de negligência emocional e ele mencionou episódios de violência no abrigo, mas também há uma resiliência impressionante nele. Com um ambiente adequado, com amor e estabilidade, tenho certeza de que ele vai se recuperar." Helena sentiu um alívio imenso. "Obrigada, doutora." "Muito obrigada." A assistente social responsável pela vistoria da casa também veio. Uma mulher jovem chamada Fernanda. Ela percorreu todos os cômodos. Fez perguntas sobre a rotina, sobre os planos para a educação de Lucas, sobre o suporte que Helena teria. Amélia respondeu a muitas perguntas, garantindo que a casa era bem cuidada e que ela estaria sempre presente para ajudar. No final, Fernanda sorriu. "Dona Helena, a senhora tem uma casa linda e um coração ainda maior. Vou recomendar a guarda temporária sem restrições." Finalmente chegou o dia da audiência. Helena vestiu-se com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho elegante, e Lucas vestiu uma roupa nova que Roberto havia comprado para ele. Eles foram ao fórum juntos, acompanhados pelo Dr. Maurício e por Roberto.
A sala de audiências era pequena e formal. O juiz, Dr. Fernando Albuquerque, era um homem de aparência severa, mas com olhos gentis. Ele ouviu atentamente enquanto o Dr. Maurício apresentava o caso, explicando a situação de Lucas, as condições do abrigo e o desejo de Helena de assumir a guarda. O juiz então se voltou para Lucas. Lucas, você pode me contar o que aconteceu no abrigo? Lucas engoliu em seco, suas mãos tremendo levemente. Ele olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Lá era ruim, senhor juiz. As crianças maiores batiam na gente. Uma vez um garoto me empurrou e eu bati a cabeça na parede. Olha, ainda tem a marca. Lucas levantou o cabelo, revelando uma pequena cicatriz perto da têmpora. O juiz fez uma anotação, seu rosto ficando mais sério. E os adultos responsáveis, o que eles faziam? Eles não ligavam, senhor. A gente reclamava, mas eles diziam para a gente parar de inventar história. Diziam que a gente tinha que aprender a se defender sozinho. O juiz olhou para Helena. E a senhora, dona Helena, por que decidiu acolher esse menino? Helena respirou fundo, escolhendo suas palavras com cuidado. Senhor juiz, eu perdi meu marido há alguns anos. Desde então eu estava perdida. Não conseguia encontrar um motivo para continuar. Mas quando Lucas apareceu no meu portão, algo mudou. Ele me trouxe de volta à vida. E eu quero retribuir isso. Quero dar a ele o amor, a segurança e o lar que ele merece. O juiz ficou em silêncio por um momento, observando Helena e Lucas. Ele viu a maneira como o menino se aproximava dela, a maneira como ela colocava a mão protetoramente sobre o ombro dele. Viu algo genuíno ali, algo raro. Muito bem, disse o juiz finalmente. Eu concedo a guarda temporária de Lucas Ferreira da Silva à senhora Helena Almeida Carvalho, pelo período de 6 meses. Durante esse tempo, a casa será monitorada pela assistência social e, ao final, avaliaremos a possibilidade de uma guarda definitiva ou adoção. Está tudo claro? Sim, senhor juiz, responderam Helena e Lucas em uníssono. Quando saíram do fórum, Lucas estava radiante. Ele segurou a mão de Helena com força, sorrindo de orelha a orelha. A gente conseguiu, dona Helena, a gente conseguiu. Helena sentiu uma alegria imensa, mas também uma responsabilidade pesada. Ela sabia que os próximos 6 meses seriam cruciais. Ela tinha que provar que poderia cuidar de Lucas, que poderia ser o que ele precisava. Roberto, que havia acompanhado tudo em silêncio, aproximou-se da mãe. Mãe, eu estou orgulhoso da senhora. Sei que não tem sido fácil, mas a senhora está fazendo a coisa certa. Helena olhou para o filho, surpreendida pela emoção em sua voz. Obrigada, Roberto. Isso significa muito para mim. Roberto abaixou-se para ficar na altura de Lucas. E você, garoto, cuida bem da minha mãe, está bem. Ela é muito especial. Lucas assentiu seriamente. Eu vou cuidar, senhor Roberto. Prometo. De volta à mansão, a vida ganhou uma nova rotina. Helena contratou uma professora particular para Lucas, uma mulher paciente chamada Márcia, que vinha 3 vezes por semana para dar aulas. Lucas se mostrou um aluno excepcional, absorvendo conhecimento com uma sede impressionante. Ele adorava matemática, resolvendo problemas complexos com facilidade, mas também gostava de ler, especialmente histórias sobre natureza e aventuras. As tardes eram dedicadas ao jardim. Helena e Lucas haviam se tornado uma equipe perfeita. Ele aprendia rápido, entendendo os ciclos das plantas, sabendo quando regar, quando podar, quando apenas deixar a natureza seguir seu curso. O jardim, que antes era apenas mato, agora tinha canteiros organizados, flores começando a brotar e uma sensação de vida que se espalhava por toda a propriedade. Uma tarde, enquanto trabalhavam juntos, Lucas perguntou: Dona Helena, por que o jardim estava tão abandonado? Helena parou de cavar, apoiando-se na pá. Ela olhou ao redor para as rosas que começavam a florescer e suspirou. Depois que meu marido partiu, eu não consegui mais vir aqui. Este jardim era o lugar favorito dele. Nós passávamos horas aqui, cuidando das plantas, conversando, sonhando. Quando ele se foi, eu senti que o jardim morreu junto com ele. Lucas assentiu, compreendendo. Minha avó dizia que as coisas não morrem de verdade. Elas só dormem, esperando alguém acordar elas de novo.
Helena olhou para o menino, seus olhos marejados. Sua avó era uma mulher sábia, Lucas. Era sim. Eu sinto muita falta dela. Eu também sinto falta do Antônio. Todos os dias. Mas agora, cuidando deste jardim com você, sinto que ele está aqui, de alguma forma. Como se ele estivesse feliz por ver a vida voltando. Lucas sorriu. Acho que ele está feliz mesmo. E acho que minha avó também está. Ela sempre dizia que as pessoas boas se encontram, mesmo que demore um pouco. Helena abraçou Lucas e os dois ficaram ali no meio do jardim, cercados por flores que começavam a florescer, sentindo uma conexão profunda que ia além das palavras. Os meses passaram rapidamente. Lucas se adaptou completamente à vida na mansão. Ele tinha seu próprio quarto, suas próprias roupas, seus próprios livros. Amélia o adorava, sempre preparando seus pratos favoritos e ouvindo suas histórias. E Helena, que antes vivia isolada no próprio quarto, agora passava os dias inteiros com o menino, ensinando, aprendendo, crescendo juntos. Roberto também começou a visitar mais. Ele percebia como a mãe estava diferente. Ela sorria mais, falava mais, vivia mais. E aos poucos, ele começou a participar dessa transformação. Passava os fins de semana na mansão, brincando com Lucas no jardim, conversando com a mãe sobre coisas que nunca haviam conversado antes. Sobre sentimentos, sobre saudade, sobre o pai que ele também perdia todos os dias. Uma noite depois do jantar, Roberto e Helena ficaram sozinhos na varanda. O céu estava estrelado e o aroma das flores do jardim preenchia o ar. Mãe, começou Roberto com a voz hesitante. Eu quero pedir desculpas. Desculpas por quê, Roberto? Por não estar presente. Por ter te deixado sozinha todos esses anos. Eu estava tão focado nos negócios, tão absorvido no trabalho que esqueci do que realmente importa. Helena segurou a mão do filho. Roberto, você estava lidando com a dor do seu jeito. Eu entendo isso. Eu também me fechei, me isolei. Mas agora, com Lucas aqui, eu percebi que a vida continua e que ainda há tempo para nós. Roberto assentiu, lutando contra as lágrimas. Eu quero estar mais presente, mãe. Quero conhecer Lucas melhor. Quero fazer parte dessa família de verdade. Helena sorriu, apertando a mão do filho. Você sempre foi parte dessa família, Roberto. E sempre será. Os dois ficaram ali em silêncio, olhando para as estrelas, sentindo uma paz que há anos não sentiam. Mas nem tudo era perfeito. A assistente social, Fernanda, fazia visitas regulares, avaliando como Lucas estava se adaptando, como Helena estava lidando com as responsabilidades. E embora as visitas fossem sempre positivas, havia uma tensão subjacente. A guarda temporária estava chegando ao fim, e logo o juiz teria que decidir sobre uma guarda definitiva. Uma manhã, pouco antes do prazo final, Fernanda chegou com notícias preocupantes. Dona Helena, preciso informá-la de algo. O abrigo São Vicente está contestando a guarda. Eles enviaram um representante para falar com o juiz, argumentando que Lucas deve retornar à instituição. Helena sentiu o mundo girar. O quê? Por quê? Eles mesmos disseram que não tinham estrutura adequada. Eu sei, dona Helena, mas parece que há pressões políticas envolvidas. O abrigo recebe verbas do governo baseadas no número de crianças sob seus cuidados. Perder uma criança significa perder recursos. Helena estava furiosa. Isso é absurdo. Lucas não é um número. Ele é uma criança. Eu concordo completamente, dona Helena, e vou fazer tudo ao meu alcance para garantir que o juiz veja isso. Mas a senhora precisa estar preparada. Pode haver uma nova audiência e dessa vez será mais difícil. Helena sentiu o medo apertar seu peito, mas também sentiu uma determinação feroz. Ela não ia perder Lucas, não depois de tudo que eles haviam construído juntos. Naquela noite, ela não contou nada a Lucas. Não queria preocupá-lo. Mas quando ele subiu para dormir, ela ficou acordada, planejando, pensando em todas as possibilidades. Ela sabia que a luta estava apenas começando, e ela estava pronta para lutar. A notícia da nova audiência chegou numa segunda-feira cinzenta. O Dr. Maurício ligou para Helena logo cedo, explicando que o juiz havia marcado uma sessão especial para ouvir os argumentos do abrigo São Vicente.
A data estava marcada para dali a 2 semanas. Helena sentiu um aperto no peito, mas manteve a calma. Ela sabia que precisava ser forte, por Lucas, por ela mesma. Naquelas 2 semanas, a vida na mansão continuou aparentemente normal. Lucas acordava cedo, tomava café com Helena, tinha suas aulas com a professora Márcia e passava as tardes no jardim. Mas Helena percebia que ele estava diferente, mais quieto, mais observador, como se intuísse que algo estava acontecendo. Uma tarde, enquanto regavam as rosas juntos, Lucas finalmente perguntou: Dona Helena, a senhora está preocupada com alguma coisa? Helena hesitou, mas decidiu ser honesta. Estou sim, Lucas. Vai haver uma nova audiência. O abrigo está tentando pedir que você volte para lá. Lucas deixou o regador cair no chão, a água se espalhando pela terra. Mas eu não quero voltar, Dona Helena. Eu quero ficar aqui, com a senhora. Helena ajoelhou-se na frente do menino, segurando seus ombros. Eu sei, meu querido, e eu vou fazer tudo, absolutamente tudo, para garantir que você fique, mas preciso que você seja forte, preciso que você confie em mim. Lucas abraçou Helena com força, suas lágrimas molhando o ombro dela. Eu confio, Dona Helena. Eu confio na senhora mais do que em qualquer pessoa no mundo. Helena abraçou o menino de volta, sentindo a responsabilidade pesada sobre seus ombros. Ela não podia falhar. Não podia deixar que tirassem Lucas dela. Roberto, ao saber da nova audiência, ficou furioso. Ele marcou uma reunião com o Dr. Maurício para discutir a estratégia. Os 3 se reuniram na biblioteca da mansão, com papéis espalhados sobre a mesa antiga de carvalho. Maurício, o que exatamente o abrigo está alegando? Perguntou Roberto, suas mãos tamborilando nervosamente na mesa. O advogado ajeitou os óculos, consultando seus documentos. Eles alegam que a guarda foi concedida de forma precipitada, que não houve tempo suficiente para avaliar adequadamente a situação, e que Helena, por conta da idade e de seu histórico de isolamento, não está apta a cuidar de uma criança. Isso é ridículo, explodiu Roberto. Minha mãe está melhor agora do que esteve nos últimos anos. Lucas foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para ela. Eu concordo, disse o Dr. Maurício calmamente, mas precisamos de provas concretas. Precisamos mostrar ao juiz que Lucas está sendo bem cuidado, que está se desenvolvendo, que está feliz. E também precisamos expor as condições inadequadas do abrigo. Helena, que estava ouvindo em silêncio, falou pela primeira vez. Maurício, você mencionou que Lucas falou sobre as agressões no abrigo. Podemos usar isso? Podemos, mas é delicado. Teremos que fazer Lucas falar novamente sobre seus traumas. E isso pode ser difícil para ele. Helena assentiu, determinada. Então vamos nos preparar. Vamos reunir tudo o que precisamos. Relatórios da professora, avaliação da psicóloga, fotos do jardim, tudo que mostre o progresso dele. Nas semanas seguintes, a casa virou um centro de preparação. A professora Márcia preparou um relatório detalhado sobre o desempenho acadêmico de Lucas, destacando sua inteligência e dedicação. A doutora Beatriz, a psicóloga, também enviou uma avaliação atualizada, mostrando como Lucas havia melhorado emocionalmente desde que estava com Helena. Roberto, por sua vez, usou seus contatos para investigar o abrigo São Vicente. Ele contratou um investigador particular, que descobriu uma série de irregularidades, superlotação, falta de funcionários qualificados, denúncias anteriores de negligência que haviam sido arquivadas. Tudo isso seria apresentado ao juiz. Mas o momento mais difícil foi quando o Dr. Maurício conversou com Lucas sobre a necessidade de ele falar na audiência. Eles se sentaram na sala e o advogado explicou. Com cuidado. Lucas, você vai precisar contar ao juiz o que aconteceu no abrigo. Eu sei que é difícil, mas é importante. Lucas olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Eu sei que você pode fazer isso, Lucas, e eu vou estar lá com você o tempo todo. Lucas respirou fundo. Está bem, eu vou fazer. Mas só se a dona Helena prometer que não vai me deixar. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Eu prometo, Lucas. Não importa o que aconteça, eu não vou te deixar. Finalmente, chegou o dia da audiência.
Helena vestiu-se com elegância. Um terno azul, marinho que transmitia seriedade e dignidade. Lucas vestiu o melhor terno que Roberto havia comprado para ele, um conjunto cinza com gravata azul. Ele parecia mais velho, mais maduro, mas seus olhos ainda carregavam o medo de uma criança. A sala de audiências estava mais cheia dessa vez. Além do juiz, do Dr. Maurício, de Helena e Lucas, estavam presentes a diretora do abrigo São Vicente, Marisa Fonseca, uma mulher de meia idade com expressão severa, acompanhada de seu advogado, e também Fernanda, a assistente social. O juiz Fernando Albuquerque abriu a sessão, explicando que ouviria todos os lados antes de tomar uma decisão. A diretora Marisa foi a primeira a falar. Ela argumentou que o abrigo tinha capacidade e estrutura para cuidar de Lucas, que ele era apenas mais uma criança entre tantas que precisavam de ajuda e que a guarda concedida a Helena havia sido precipitada. Meritíssimo, disse Marisa com voz firme. Não estamos questionando as boas intenções da senhora Helena, mas uma criança precisa de mais do que boas intenções. Precisa de uma família estruturada, de um ambiente com outras crianças, de preparo adequado. Nosso abrigo oferece tudo isso. O advogado do abrigo complementou, apresentando documentos que mostravam as instalações, os programas educacionais e até depoimentos de outras crianças que estariam bem adaptadas. Quando foi a vez do Dr. Maurício, ele começou de forma metódica, apresentando os relatórios da professora Márcia, da doutora Beatriz e as fotos do jardim. Ele mostrou o progresso acadêmico de Lucas, sua melhora emocional e o vínculo que ele havia desenvolvido com Helena. Meritíssimo. O que estamos vendo aqui não é apenas uma guarda temporária. É uma transformação. Lucas encontrou em Dona Helena não apenas um abrigo, mas um lar. Um lugar onde ele é visto, ouvido, amado. E essa não é apenas a opinião da família. É a avaliação de profissionais qualificados. Em seguida, ele apresentou o relatório do investigador particular sobre o abrigo São Vicente. As irregularidades, a superlotação, as denúncias anteriores. A diretora Marisa ficou visivelmente desconfortável, tentando contestar cada ponto, mas as evidências eram claras. Finalmente, o juiz se voltou para Lucas. Lucas, você pode se aproximar, por favor. Lucas levantou-se, suas pernas tremendo levemente. Helena também se levantou, mas o juiz a interrompeu. Dona Helena, por favor, permaneça sentada. Preciso falar com Lucas sozinho. Helena hesitou, mas assentiu, voltando a sentar-se. Lucas caminhou até a frente, ficando em pé diante do juiz. O homem se inclinou para a frente, seu olhar gentil. Lucas, eu preciso que você seja honesto comigo. Como era sua vida no abrigo? Lucas engoliu em seco, suas mãos tremendo. Era ruim, senhor juiz, muito ruim. Pode me contar o que acontecia lá? Lucas olhou para Helena, que acenou encorajadoramente. Ele respirou fundo e começou. As crianças maiores batiam na gente. Eles tiravam nossa comida, rasgavam nossos cadernos, faziam a gente fazer as coisas deles. E quando a gente reclamava para os adultos, eles não ligavam. Uma vez, eu levei um soco na barriga e fiquei com dor o dia inteiro. Fui até a enfermaria, mas a tia lá disse que eu estava mentindo, que eu era fresco. O juiz fez uma pausa observando o menino. E quando você fugiu, por que você foi para a casa de Dona Helena? Eu não sabia para onde ir, senhor juiz. Eu só queria um lugar seguro. E quando eu cheguei no portão dela, eu vi o jardim. Mesmo todo abandonado, eu vi que tinha sido um jardim bonito. E eu pensei que talvez quem cuidava de um jardim daquele fosse uma pessoa boa. E você estava certo, Lucas. Lucas assentiu, as lágrimas começando a escorrer. Estava sim, senhor juiz. Dona Helena é a pessoa mais boa que eu já conheci. Ela cuida de mim, me ensina coisas, me faz sentir importante. Ela me faz sentir como se eu tivesse uma família de verdade. O juiz olhou para Helena, depois para a diretora Marisa e finalmente de volta para Lucas. E você quer ficar com Dona Helena? Mais do que tudo, senhor juiz. Por favor, não me manda de volta para o abrigo. Por favor. Lucas estava chorando abertamente agora, suas palavras saindo entre soluços. O juiz fez um sinal para que ele voltasse a sentar-se. Lucas correu para Helena, que o abraçou com força,
sussurrando palavras de conforto em seu ouvido. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, revisando os documentos, olhando para todos os presentes. Finalmente ele falou: essa é uma decisão difícil. De um lado temos uma instituição que, apesar das dificuldades, tem o papel legal de cuidar de menores em situação de vulnerabilidade. Do outro, temos uma senhora que demonstrou amor, dedicação e capacidade de cuidar de uma criança. Ele fez uma pausa, seus olhos pousando em Lucas. Mas o que mais pesa na minha decisão é o bem-estar da criança. E está claro para mim que Lucas está melhor com Dona Helena do que jamais esteve no abrigo. Helena sentiu o coração acelerar. Roberto, ao seu lado, segurou sua mão com força. Portanto, continuou o juiz, eu concedo a guarda definitiva de Lucas Ferreira da Silva à senhora Helena Almeida Carvalho. O abrigo São Vicente fica proibido de fazer novas tentativas de retirar a criança, a menos que haja evidências concretas de negligência ou abuso, o que não é o caso aqui. A sala ficou em silêncio por um momento, e então Lucas explodiu em lágrimas de alegria. Helena também chorava, abraçando o menino com toda a força que tinha. Roberto limpou os próprios olhos, tentando manter a compostura. O doutor Maurício sorria, satisfeito. A diretora Marisa levantou-se bruscamente, claramente insatisfeita. Mas não havia nada que pudesse fazer. Ela saiu da sala acompanhada de seu advogado, deixando para trás um clima de alívio e felicidade. Quando saíram do fórum, o sol estava brilhando forte. Lucas segurava a mão de Helena com uma das mãos e a de Roberto com a outra. Ele pulava de alegria, rindo e falando sem parar. A gente conseguiu. A gente realmente conseguiu. De volta à mansão, Amélia estava esperando com um bolo de chocolate, o favorito de Lucas. Ela havia decorado a casa com flores do jardim, criando um ambiente festivo. Lucas correu para abraçá-la, contando tudo sobre a audiência, sobre como ele foi corajoso, sobre como agora ele podia ficar para sempre. Naquela noite, depois do jantar, a família se reuniu na varanda. Helena, Roberto, Lucas e até Amélia, que foi convidada a sentar-se com eles. As estrelas brilhavam no céu e o aroma das flores preenchia o ar. Roberto olhou para a mãe e para Lucas e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que fazia parte de uma família de verdade. Mãe, disse ele, sua voz embargada, eu quero te agradecer por me mostrar o que realmente importa, por me trazer de volta. Helena sorriu segurando a mão do filho. Você sempre esteve aqui, Roberto. Só precisava encontrar o caminho de volta. Lucas, que estava sentado entre os dois, olhou para ambos com carinho. Eu sou muito sortudo, disse ele. Eu tenho a melhor família do mundo. Os meses seguintes foram de pura felicidade. Lucas continuou seus estudos com a professora Márcia, mostrando um talento especial para a matemática. Ele resolvia problemas complexos com facilidade, e Márcia sugeriu que ele participasse de competições escolares. Lucas adorou a ideia. O jardim também continuou a florescer. Helena e Lucas haviam se tornado jardineiros experientes, cultivando não apenas flores, mas também ervas e vegetais. O jardim era agora um lugar de paz, de beleza, de vida. Roberto começou a passar mais tempo na mansão. Ele reduziu sua carga de trabalho, delegou mais responsabilidades aos gerentes e priorizou estar com a família. Ele e Lucas desenvolveram uma relação forte. Roberto ensinava o menino sobre negócios, sobre como tomar decisões, sobre como ser resiliente. E Lucas ensinava Roberto sobre simplicidade, sobre apreciar os pequenos momentos, sobre o valor do amor. Uma tarde, enquanto os três estavam no jardim, Lucas fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. Dona Helena, senhor Roberto, eu posso chamar vocês de vovó e tio? Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Claro que pode, meu querido. Claro que pode. Roberto também estava emocionado. Eu adoraria isso, Lucas. Adoraria ser seu tio. Lucas sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que iluminava todo o seu rosto. Então agora eu tenho uma vovó e um tio. Eu tenho uma família de verdade. Mas a história estava longe de terminar. Uma noite, enquanto Helena e Lucas jantavam,
o menino fez uma observação que mudaria o rumo de tudo. Vovó, você sabe que tem muitas crianças como eu. Crianças que estão sozinhas, que precisam de ajuda. Helena assentiu, pensativa. Eu sei, Lucas. É muito triste. E se a gente pudesse ajudar elas também? E se a gente abrisse a casa para receber outras crianças, pelo menos por um tempo, até elas encontrarem famílias? Helena ficou surpresa com a maturidade da sugestão. Mas, Lucas, isso seria uma grande responsabilidade. E você estaria disposto a dividir a casa, a atenção. Lucas olhou para ela com seriedade. Vovó, eu sei o que é estar sozinho, com medo, sem ter ninguém. Se eu posso ajudar alguém a não passar por isso, eu quero ajudar. Helena sentiu um orgulho imenso do menino. Ela olhou ao redor da grande mansão, com seus quartos vazios, seus corredores silenciosos, e percebeu que Lucas estava certo. Eles tinham espaço, tinham recursos, tinham amor para dar. Naquela noite, ela conversou com Roberto sobre a ideia. O filho, surpreendentemente, apoiou completamente. Mãe, acho que é uma ideia maravilhosa. E eu posso ajudar financeiramente. Podemos transformar parte da casa em um lar de acolhimento temporário. E assim, começou um novo capítulo na vida da família Almeida Carvalho. Eles entraram em contato com a assistência social, com ONGs de proteção à infância e começaram o processo para se tornarem uma família acolhedora. A casa foi adaptada, novos quartos foram preparados e tudo foi feito com muito cuidado e amor. O primeiro caso chegou alguns meses depois. 3 irmãos, 2 meninas e um menino, que estavam prestes a ser separados porque nenhum abrigo tinha espaço para os 3 juntos. Júlia tinha 12 anos, Marina 9 e Pedro 7. Eles haviam perdido os pais em um acidente e desde então estavam no sistema. Quando chegaram à mansão, estavam assustados, desconfiados. Júlia, a mais velha, assumira um papel protetor sobre os irmãos menores. Ela não confiava em adultos, não confiava em promessas. Mas Helena e Lucas estavam preparados. Lucas foi especialmente gentil com Pedro, mostrando-lhe o jardim, ensinando-lhe sobre as plantas, compartilhando seus brinquedos. Amélia preparou os pratos favoritos das crianças e Roberto trouxe presentes, livros e jogos. Mas foi Helena quem conquistou Júlia. Ela viu na menina a mesma dor que vira em Lucas, a mesma desconfiança, o mesmo medo. Então, uma noite, ela se sentou com Júlia na varanda, apenas as duas. Júlia, disse Helena suavemente, eu sei que você está assustada. Sei que você não confia em mim. Mas quero que saiba de uma coisa. Você e seus irmãos não vão ser separados. Não enquanto estiverem sob meu teto. Júlia olhou para Helena, seus olhos duros começando a amolecer. Como a senhora pode prometer isso? Porque eu sei o que é perder alguém que amamos. E sei que o amor entre irmãos é um dos vínculos mais fortes que existem. Eu não vou quebrar esse vínculo. Nunca. Júlia não respondeu, mas Helena viu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Era um começo. Nos meses seguintes, os 3 irmãos começaram a se adaptar. Pedro se tornou inseparável de Lucas, seguindo-o por toda parte. Marina, mais tímida, encontrou em Amélia uma figura maternal, ajudando-a na cozinha e aprendendo a fazer bolos. E Júlia, lentamente, começou a confiar, começou a sorrir, começou a ser criança novamente. A casa, que antes era silenciosa e vazia, agora estava cheia de risos, de conversas, de vida. E Helena, que antes estava perdida em sua dor, agora estava mais viva do que nunca. Ela havia encontrado seu propósito, havia encontrado sua razão de continuar. 2 anos haviam se passado desde que Júlia, Marina e Pedro chegaram à mansão dos Almeida Carvalho. O que começou como um acolhimento temporário havia se transformado em algo muito maior, muito mais profundo. As crianças não eram mais apenas hóspedes, eram parte da família. A adaptação não foi fácil, especialmente para Júlia. Ela havia construído muros ao redor de seu coração, muros que levaram meses para serem derrubados. Mas Helena, com sua paciência infinita, e Lucas, com sua compreensão única, conseguiram mostrar a ela que era seguro confiar novamente, que era seguro amar.
Um dia Júlia procurou Helena em seu quarto. Era uma tarde de sábado e a casa estava agitada com os preparativos para um jantar em família. Júlia bateu na porta levemente e Helena a convidou para entrar. Vovó Helena, começou Júlia, usando pela primeira vez o termo que Lucas havia adotado 2 anos antes. Eu posso conversar com a senhora? Claro, minha querida. Senta aqui comigo. Júlia sentou-se na beirada da cama, suas mãos entrelaçadas nervosamente no colo. Eu queria agradecer por tudo, por não ter desistido da gente, por ter nos mantido juntos. Helena sentiu os olhos encherem de lágrimas. Júlia, vocês não têm nada a me agradecer. Vocês me deram tanto quanto eu dei a vocês. Júlia balançou a cabeça. Não, vovó. A senhora não entende. Quando nossos pais partiram, eu achei que nunca mais ia ser feliz. Achei que ia passar o resto da vida cuidando dos meus irmãos sozinha, com medo de que alguém nos separasse. Mas aqui, nesta casa, eu aprendi que a gente não precisa estar sozinha. Que família não é só sangue, é escolha, é amor. Helena abraçou a menina e as duas choraram, juntas. Eram lágrimas de cura, de gratidão, de amor profundo. Quando se separaram, Júlia tinha um sorriso tímido no rosto. Vovó, tem outra coisa que eu queria perguntar. A senhora e o tio Roberto já pensaram em, sabe, adotar a gente de verdade. Fazer a gente ser Almeida Carvalho também. Helena ficou sem palavras por um momento. A pergunta havia pegado ela de surpresa, mas ao mesmo tempo parecia a coisa mais natural do mundo. Oh, Júlia, claro que já pensamos nisso, todos os dias. Mas queríamos ter certeza de que era isso que vocês queriam também. É sim, vovó. Eu, Marina e Pedro já conversamos sobre isso. A gente quer ser parte dessa família de verdade, para sempre. Naquela noite, durante o jantar, Helena fez o anúncio. Sentados à mesa estavam ela, Roberto, Lucas, Júlia, Marina, Pedro e Amélia, que agora sempre jantava com a família. Helena levantou-se, sua taça na mão. Eu gostaria de fazer um brinde, começou ela, sua voz emocionada. A esta família, que cresceu de maneiras que eu nunca imaginei possíveis, e para anunciar que Roberto e eu vamos dar início ao processo de adoção de Júlia, Marina e Pedro. A mesa explodiu em alegria. Marina começou a chorar. Pedro pulou da cadeira gritando de felicidade, e Júlia correu para abraçar Helena. Lucas estava radiante, abraçando seus irmãos mais novos. Roberto, que havia se tornado uma figura paterna para todos, também estava visivelmente emocionado. Amélia, que havia acompanhado toda aquela transformação desde o início, limpava as lágrimas com o avental. Senhor Antônio estaria tão orgulhoso, sussurrou ela. Tão orgulhoso. Os meses que se seguiram foram de preparação e papeladas. O Dr. Maurício conduziu o processo de adoção com a mesma dedicação que havia demonstrado no caso de Lucas. E desta vez, não houve contestações. A assistência social havia visto em primeira mão como as crianças haviam florescido sob os cuidados de Helena e Roberto. A audiência final de adoção foi marcada para uma manhã de primavera. Todos se arrumaram com esmero. Júlia, Marina e Pedro estavam nervosos, mas também excitados. Quando o juiz Fernando Albuquerque, o mesmo que havia concedido a guarda de Lucas anos antes, declarou a adoção oficial, a emoção na sala era palpável. Parabéns à família Almeida Carvalho, disse o juiz com um sorriso genuíno. Vocês são um exemplo de que o amor verdadeiro não conhece limites. Quando saíram do fórum, agora como uma família oficialmente completa, Roberto sugeriu que parassem na floricultura. Ele queria comprar flores para levar ao cemitério, para o pai. É importante que ele saiba, disse Roberto, que a família que ele começou continua crescendo, continua forte. Todos concordaram e juntos foram até o cemitério onde Antônio estava. Helena não ia lá há anos, mas agora, com seus filhos ao redor, sentiu-se forte o suficiente. Eles colocaram as flores sobre o túmulo e Helena falou baixinho, como se Antônio pudesse ouvi-la. Antônio, meu amor, você sempre disse que o jardim que a gente planta hoje floresce amanhã. Você estava certo. Nosso jardim floresceu. E agora temos 5 netos para continuar cuidando dele.
Lucas, que estava ao lado de Helena, colocou a mão em seu ombro. Ele sabe, vovó. Tenho certeza de que ele sabe. A vida na mansão ganhou uma nova dinâmica. Com 5 crianças, a casa estava sempre cheia de movimento, de risadas, de pequenos conflitos e grandes reconciliações. O jardim, que havia sido salvo por Helena e Lucas, agora era cuidado por todos. Cada criança tinha seu canteiro, suas plantas favoritas, suas responsabilidades. Lucas, agora com 15 anos, havia se tornado um jovem reflexivo e determinado. Ele continuava se destacando nos estudos, especialmente em matemática, mas também havia desenvolvido um interesse profundo por psicologia. Ele lia livros sobre desenvolvimento infantil, sobre trauma e resiliência, sobre a importância do vínculo familiar. Uma noite depois do jantar, Lucas procurou Helena em seu quarto. Ela estava sentada em sua poltrona, lendo um livro à luz do abajur. Ele bateu levemente na porta. Vovó, posso entrar? Claro, meu querido. O que foi? Lucas sentou-se na beirada da cama com aquela expressão séria que assumia quando estava pensando profundamente em algo. Vovó, eu tenho pensado muito sobre o futuro, sobre o que eu quero fazer da minha vida. E o que você quer fazer, Lucas? Eu quero ajudar crianças. Crianças como eu fui um dia. Crianças que estão perdidas, assustadas, sozinhas. Eu quero estudar psicologia, me especializar em trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade. Helena sorriu orgulhosa. Eu acho que você seria maravilhoso nisso, Lucas. Você tem empatia, tem sensibilidade, tem vivência. Mas não é só isso, vovó. Eu quero criar algo maior. Um centro, um lugar onde famílias possam aprender sobre adoção e acolhimento. Onde crianças possam encontrar novos lares. Algo que faça a diferença de verdade. Helena olhou para o neto com admiração. Ela via nele a mesma determinação que vira anos atrás, quando ele chegou encharcado no portão, pedindo apenas um copo de água. Mas agora, essa determinação estava amadurecida, focada, poderosa. Lucas, eu vou te apoiar em tudo. O que você precisar, estamos aqui. Eu, Roberto, todos nós. Lucas abraçou a avó com força. Obrigado, vovó, por tudo. Por ter me salvado. Por ter me dado uma família. Por ter me ensinado que vale a pena acreditar nas pessoas. Os anos passaram. Lucas concluiu o ensino médio com notas excepcionais e recebeu uma bolsa integral para estudar psicologia em uma universidade renomada no Rio de Janeiro. Ele ia e voltava todos os fins de semana para Petrópolis, sempre ansioso para ver a família, para trabalhar no jardim, para ouvir as histórias das novas crianças que Helena e Roberto continuavam acolhendo temporariamente. Durante seus estudos, Lucas desenvolveu sua tese sobre a importância do acolhimento familiar versus institucional. Ele usou sua própria história como estudo de caso, com a permissão de Helena e Roberto. A tese foi aclamada, ganhando prêmios e reconhecimento acadêmico, mas Lucas não parou por aí. Com 23 anos, recém-formado, ele voltou para Petrópolis com um plano detalhado. Reuniu a família na sala de estar. Aquela mesma sala onde Helena o recebera pela primeira vez tantos anos atrás. Eu quero criar o Centro de Apoio à Adoção e Acolhimento Familiar Esperança, anunciou Lucas, mostrando um projeto completo. Um lugar onde famílias interessadas em adotar possam receber orientação, onde crianças possam ser preparadas psicologicamente, onde possamos fazer a diferença real na vida de muita gente. Roberto, que aos 55 anos havia se tornado um empresário mais humanizado e presente, ficou impressionado com a maturidade e profissionalismo do sobrinho. Lucas, isso é incrível. Quanto você precisa para começar? Lucas mostrou os números e Roberto assentiu. Eu vou investir. Vou ser seu sócio nesse projeto. Mas com uma condição. O centro tem que levar o nome da nossa família, do que a gente representa. Lucas sorriu. Na verdade, tio, eu já tinha um nome em mente. Lembra da Mel, aquela cachorrinha que vocês tinham quando eu cheguei aqui? A vovó me contou que ela está enterrada lá no jardim, debaixo da roseira amarela. Roberto assentiu, emocionado com a lembrança. A Mel era a companheira do meu pai.
Quando ela partiu, meu pai ficou tão triste. Foi pouco tempo antes dele também partir. Então eu quero chamar o Centro de Esperança Mel, porque a Mel representava amor incondicional, lealdade, e porque o jardim onde ela descansa foi o lugar onde tudo começou para mim, onde encontrei esperança. Helena, que estava ouvindo em silêncio, começou a chorar. Lucas, seu avô ficaria tão feliz, tão orgulhoso. O Centro Esperança Mel foi inaugurado um ano depois, em uma cerimônia emocionante. O prédio ficava no centro de Petrópolis, um espaço amplo e acolhedor, com salas de atendimento psicológico, auditório para palestras, biblioteca e até um pequeno jardim interno, projetado por Lucas e cuidado por toda a família. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades locais, assistentes sociais, psicólogos e dezenas de famílias interessadas em adoção. Helena estava na primeira fila, ao lado de Roberto, Júlia, Marina, Pedro e Amélia, que agora era considerada oficialmente parte da família. Lucas subiu ao palco para discursar. Ele usava um terno elegante, mas seus olhos ainda carregavam aquela gentileza que o caracterizava desde criança. Quando eu tinha 10 anos, comecei ele. Sua voz firme, mas emocionada. Eu fugi de um lugar onde me sentia invisível, onde era apenas mais seu número. Cheguei molhado, com fome e com medo no portão de uma senhora que não me conhecia. Ela poderia ter me mandado embora, mas não mandou. Ela me viu, me ouviu, me acolheu. Ele fez uma pausa, olhando para Helena, que limpava as lágrimas. Essa senhora me ensinou que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, é sobre estar presente, é sobre amor que se constrói todos os dias, com paciência, com dedicação, com pequenos gestos que fazem toda a diferença. Lucas continuou, sua voz ganhando força. Este centro existe porque eu tive sorte, porque encontrei uma família que me salvou. Mas quantas crianças não têm essa sorte? Quantas continuam invisíveis esperando por alguém que as veja? Este centro é para elas, para conectar crianças que precisam de um lar com famílias que têm amor para dar. A plateia aplaudiu emocionada. Ao longo da cerimônia, várias famílias que haviam adotado através do centro compartilharam suas histórias. Histórias de transformação, de amor, de novos começos. O Centro Esperança Mel rapidamente se tornou referência. Lucas desenvolveu programas inovadores, oficinas para pais adotivos, grupos de apoio para crianças em processo de adoção e até um sistema de apadrinhamento afetivo, onde voluntários se comprometiam a estar presentes na vida de crianças que ainda não haviam encontrado famílias permanentes. A mansão dos Almeida Carvalho também se tornou um modelo. Helena e Roberto continuaram acolhendo crianças temporariamente, sempre com o apoio de Lucas e do centro. Cada criança que passava por ali levava consigo não apenas a experiência de um lar amoroso, mas também a esperança de que era possível recomeçar. Júlia, agora com 19 anos, decidiu seguir os passos de Lucas. Ela entrou para a Faculdade de Serviço Social e começou a fazer estágio no Centro Esperança Mel. Marina, com 16 anos, descobriu talento para as artes e usava sua habilidade para criar materiais educativos para o centro. E Pedro, com 14 anos, se tornou o assistente oficial de jardinagem da mansão, mantendo viva a tradição que Lucas havia começado. Em uma tarde de sábado, 5 anos após a inauguração do centro, Lucas recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Era de uma jornalista do maior jornal do Rio de Janeiro. Ela havia ouvido falar do trabalho do Centro Esperança Mel e queria fazer uma grande reportagem. A matéria foi publicada na capa do caderno especial, com fotos da família, do centro, do jardim. A história de Lucas, de Helena, de como um copo de água se transformou em uma revolução de amor, tocou milhares de pessoas. O centro recebeu doações de todo o país, voluntários se ofereceram para ajudar e, mais importante, dezenas de famílias entraram em contato querendo adotar. Com o reconhecimento veio também mais responsabilidade. Lucas foi convidado para dar palestras em universidades, para participar de congressos sobre proteção à infância, para assessorar políticas públicas. Mas ele nunca esqueceu suas raízes.
Todos os fins de semana, ele voltava para Petrópolis, para a mansão, para o jardim, para a família. Helena, agora com 83 anos, havia se tornado uma figura admirada na comunidade. Ela participava ativamente das atividades do centro, dava depoimentos, recebia famílias interessadas em acolhimento. Sua história inspirava pessoas de todas as idades. Uma manhã, enquanto regava as rosas no jardim, Helena sentiu uma presença ao seu lado. Era Lucas, que havia chegado mais cedo naquele sábado. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu querido. Você se arrepende de alguma coisa? De ter me deixado entrar naquele dia chuvoso? De ter mudado toda a sua vida? Helena colocou o regador no chão e segurou as mãos de Lucas entre as suas. Lucas, aquele dia foi o dia em que eu voltei a viver. Antes disso, eu estava apenas existindo, esperando o tempo passar. Você me deu propósito, me deu alegria, me deu uma família que vai além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Eu não me arrependo de nada. Só sou grata. Lucas abraçou a avó e os dois ficaram ali, no meio do jardim que haviam salvado juntos, cercados por flores que representavam sua jornada. Rosas amarelas, jasmins, margaridas, violetas. Cada uma com sua história, cada uma com sua beleza. Naquele mesmo ano, o trabalho de Lucas foi reconhecido nacionalmente. Ele recebeu um prêmio de mérito social em uma cerimônia grandiosa em Brasília. No palco, ao receber a honraria, ele chamou Helena, Roberto, Júlia, Marina, Pedro e até Amélia para subirem com ele. Este prêmio não é só meu, disse Lucas, sua voz ecoando pelo auditório lotado. É de todos que acreditam que é possível mudar o mundo uma criança de cada vez. É da minha avó Helena, que me ensinou o significado de amor incondicional. Do meu tio Roberto, que me mostrou que nunca é tarde para mudar. Dos meus irmãos Júlia, Marina e Pedro, que me ensinaram que família é escolha. E da nossa querida Amélia, que sempre esteve ali com carinho e dedicação. A plateia se levantou em aplausos, mas o momento mais emocionante veio depois, quando um repórter perguntou a Helena qual era o segredo para transformar vidas. Helena, com sua voz suave mas firme, respondeu: não há segredo, há apenas amor. Amor que escolhe estar presente, que escolhe enxergar o outro, que escolhe não desistir. Quando você abre seu coração para uma criança, você não está apenas mudando a vida dela, você está mudando a sua também. Lucas decidiu escrever um livro contando toda a história. Ele trabalhou nele por 2 anos, entrevistando todos os membros da família, revisitando memórias, registrando cada detalhe importante. O livro, intitulado Do Portão à Esperança, se tornou um sucesso nacional. As vendas foram usadas para expandir o Centro Esperança Mel, abrindo filiais em outras cidades. Mas talvez o momento mais significativo de todos tenha vindo anos depois, quando Lucas, agora com 32 anos, decidiu se casar. Ele havia conhecido Carla, uma psicóloga que trabalhava com ele no centro, e os dois se apaixonaram. O casamento foi realizado no jardim da mansão, cercado pelas flores que Lucas e Helena haviam plantado juntos tantos anos atrás. Durante a cerimônia, Lucas fez um discurso emocionante. Ele falou sobre como o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, como uma senhora solitária e um menino assustado se encontraram e criaram algo extraordinário, como essa conexão se expandiu, tocando centenas de vidas. Ao final, ele se virou para Helena, que estava sentada na primeira fila, aos 87 anos, ainda radiante. Vovó, nada disso existiria sem você. Você me salvou, me amou, me ensinou a ser quem eu sou. Este jardim, esta família, este amor que estamos celebrando hoje, tudo começou com sua coragem de abrir aquele portão. Obrigado por tudo. Helena estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Ela olhou ao redor e viu tudo o que haviam construído. Uma família grande e amorosa. Um centro que mudava vidas. Um jardim que florescia. E soube que Antônio, onde quer que estivesse, estava orgulhoso. Os anos continuaram passando, trazendo novos desafios e novas alegrias. O Centro Esperança Mel continuou crescendo,
ajudando milhares de crianças a encontrarem lares. A mansão continuou sendo um refúgio de amor e acolhimento, e o jardim continuou florescendo, geração após geração. Helena, em seus últimos anos, costumava sentar na varanda, observando as crianças brincarem no jardim. Júlia já tinha seus próprios filhos, que corriam entre as flores. Marina havia se tornado uma artista reconhecida, usando sua arte para promover a causa da adoção. Pedro trabalhava como paisagista, levando a lição do jardim para outras famílias. E Lucas, seu Lucas, havia se tornado uma voz nacional na defesa dos direitos das crianças. Uma tarde tranquila de outono, enquanto o sol se punha pintando o céu de laranja e rosa, Helena estava no jardim com Lucas. Eles haviam acabado de plantar novas rosas e o cheiro da terra fresca preenchia o ar. Lucas, disse Helena, sua voz já mais fraca, mas ainda cheia de vida, eu quero que você saiba algo importante. Quando você apareceu naquele portão, eu estava morta por dentro, mas você me trouxe de volta, e não foi só a mim. Você trouxe de volta toda esta casa, todo este amor. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para amar. Lucas segurou a mão da avó, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele enrugada. Vovó, foi você quem me ensinou isso. Foi você quem me mostrou que o amor é mais forte que qualquer dor. Helena sorriu, aquele sorriso suave que tanto confortava. Então aprendemos juntos. E isso é o mais bonito de tudo, que salvamos um ao outro. Eles ficaram ali, em silêncio, observando o jardim. As rosas balançavam gentilmente ao vento, os pássaros cantavam nas árvores, e a casa, ao fundo, estava iluminada e cheia de vida. Anos depois, quando chegou a hora de Helena partir, ela estava cercada por todos aqueles que amava. Lucas segurava uma de suas mãos, Roberto a outra. Júlia, Marina, Pedro, Amélia, Carla e até os netos estavam ali criando um círculo de amor ao redor de sua cama. Helena olhou para cada um deles, seus olhos ainda brilhando. Eu tive uma vida boa, sussurrou ela, cheia de amor, cheia de propósito. Cuidem uns dos outros, cuidem do jardim. E lembrem-se sempre, família é o que escolhemos construir todos os dias. E então, em paz, cercada de amor, Helena fechou os olhos pela última vez. O jardim foi o lugar escolhido para descanso de Helena, ao lado de Antônio e da Mel. Lucas plantou um jardim inteiro de rosas amarelas ao redor, as favoritas dela. E ali, naquele lugar que representava tudo que eles haviam construído juntos, a família continuou se reunindo, celebrando, lembrando. O Centro Esperança Mel continuou seu trabalho, agora com o nome completo. Centro Esperança, Mel, Helena, Almeida Carvalho. Lucas continuou sua missão, agora com ainda mais determinação. Ele sabia que cada criança ajudada era uma homenagem à avó, a mulher que havia mudado tudo com um simples gesto de gentileza. E assim, a história que começou com um menino molhado pedindo um copo de água se transformou em um legado que tocou milhares de vidas. Um legado que provou que o amor, quando cultivado, com dedicação e entregue sem reservas, pode florescer de maneiras inimagináveis. Um legado que mostrou que família não é definida por sangue, mas por laços de escolha, de presença, de amor verdadeiro. O jardim da mansão dos Almeida Carvalho continua florindo até hoje, cuidado por gerações que aprenderam que, assim como as plantas, as pessoas também precisam de terra fértil para crescer, e que essa terra é feita de amor, paciência e esperança.